Sejam todos bem-vindos a essa aula de física. Vamos agora estar fazendo a resolução de um exercício referente ao conteúdo da semana 3. Vamos ver aqui um exercício referente ao conteúdo da aula sobre espelhos esféricos. Vou dividir com vocês aqui minha tela para que vocês possam acompanhar os dados do problema e fazermos as discussões. Ok? Vamos lá. Ok. Estamos aqui visualizando a tela inicial aqui. E esse exercício, como eu falei, é sobre espelhos esféricos. E o enunciado diz o seguinte: determinada posição e altura da imagem conjugada por um espelho esférico de raio 60 centímetros a um objeto de altura 3 centímetros situado a 20 centímetros do vértice do espelho. No caso, dois pontos, na situação do espelho convexo e do espelho côncavo. Eu vou estar resolvendo toda a parte explicando do espelho convexo. Depois eu vou deixar aqui para vocês ao final do exercício o link para que vocês possam ver as respostas e todo o passo a passo no site que eu retirei isso aqui do espelho côncavo. Tá? Não vou resolver os dois aqui para que o item B fique como treino para vocês. E como tem a resposta, vocês depois podem verificar se conseguiram fazer corretamente. Tá legal? Então vamos lá. Então, exercício de espelho esférico. Lido o enunciado. Está aqui abaixo os dados do problema. Você tem aqui o espelho, ele tem uma curvatura, um raio de curvatura de 60 centímetros. O objeto está a 3 centímetros, no caso de tem 3 centímetros de altura, e a distância dele ao vértice, que é o que a gente chama de termo P, ele vale 20 centímetros. Então, a gente vai adotar o referencial de Gauss, tá, gente? O que é o referencial de Gauss? Tomando como o espelho, como os eixos que a gente tem daquele entendimento de um plano cartesiano, a parte positiva é a direção horizontal, é quando o raio vem, no caso, da esquerda para a direita, ou seja, ele vem à esquerda do objeto. E para cima, na vertical, ele é a parte positiva, conforme a figura que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, temos aqui a figura do espelho convexo, e aqui nós temos o objeto, a parte positiva para cima e para a horizontal. No caso, vindo daqui da direita para a esquerda, perdão, vindo da esquerda para a direita é a parte positiva, tá bom? E lembrando que esse é o referencial de Gauss, ou seja, a esquerda, como eu falei, é a parte positiva. A distância do foco ao vértice é sempre a metade do nosso raio de curvatura. Tá? Logo, o foco aqui vai ser negativo, porque ele vai ser depois da parte do vértice. Então, como o foco é a metade, no caso, do raio do vértice, a gente vai ter 60 dividido por 2, que foi o valor que a gente teve ali indicado pelos dados, que o raio de curvatura vale 60, então o foco vale menos 30, tá bom? Dividido por 60, 60 por 2, dá 30. Lembrando aqui que é, como eu falei, a metade. Agora vamos para a construção da imagem no espelho convexo. A construção da imagem ela vai usar algumas propriedades
referente aos raios básicos. Então, a gente precisa, para poder fazer a construção da imagem, precisamos de dois raios, daqueles raios fundamentais que nós temos, né? E aqui, a gente tem, pelas propriedades dos espelhos esféricos, que o raio que incide paralelamente, ele vai na direção do foco, conforme a gente está vendo aqui na figura 2. Então, ó, o raio que incide paralelo, ele vai na direção do foco. Só que como a imagem que vai se formar dentro do espelho, ela vai ser uma imagem por prolongamento dos raios, ela é virtual, você vai ter que fazer esse tracejadinho para dentro do espelho para poder fazer a construção da imagem. Então, paralelo vai ser dessa maneira, tá? Tracejado. E a imagem vai estar desse lado aqui, onde indica a setinha vermelha. Tomando, então, um segundo raio como de propriedade onde o vértice vai ser outra referência, ou seja, quando a gente tiver um raio incidindo no vértice, esse raio ele vai refletir de forma simétrica, nós vamos ter o segundo raio que vai nos propiciar a possibilidade de formação da imagem. Então, como nós veremos aqui na parte de baixo, tá vendo? A gente tem aqui um raio que vem na direção do vértice, ele é refletido simetricamente, ou seja, com ângulos iguais aqui, e aí o prolongamento dele para dentro do espelho vai cruzar com esse primeiro que nós construímos, e aí nós teremos aqui o cruzamento dos raios, a formação da imagem. Então, simétrico ao eixo principal, essa é a informação importante aqui. Aqui nós temos o objeto e temos aqui a imagem, umas setas indicando. Então, temos aqui o esquema onde nós temos o objeto com 3 centímetros, o P a 20 do espelho e o P', que nós queremos descobrir, que nós não temos. Nós temos como descobrir. De que maneira? Vamos utilizar objeto, imagem, a relação da equação dos pontos conjugados, tá? Que é essa equação aqui, número 2. E aí nós vamos usar os dados que foram dados para a gente. Nós temos o foco, nós temos esse P, que é a distância do objeto ao espelho, e vamos descobrir o P'. Então temos aqui, menos 30, que é o valor do foco, menos porque ele está depois do espelho, ou seja, na parte de dentro. O 20 ou 20 centímetros é a distância do objeto ao espelho, e o P' é o que nós queremos descobrir. Passa esse menos 30 para o outro lado, troca com ele de posição com o P' e, obviamente, vai ficar os dois negativos, o menos 30 e o P', né? O P. E aí você vai tirar o quê? O MMC dessas duas frações. Tirando o MMC, você vai chegar aqui entre o 30 e o 20 é o 60. Faça as contas aqui dessas duas frações, você vai chegar a esse valor de menos 5 sobre 60, esperando essa pequena conta. E aí você vai chegar que o resultado aqui para o P' é menos 12. Então, a distância que a imagem está do espelho é 12 centímetros. Logo, para que eu possa encontrar agora o tamanho da minha imagem, eu vou utilizar a equação do aumento linear transversal, que é essa no 3. Ou seja, eu já tenho o O, já tenho o P e já tenho o P', e eu agora consigo calcular o meu I. Com essa equação, indicada com aquela setinha azul. Temos aqui que, usando a distância, os valores que eu informei, você vai ter que I sobre 3 é igual a menos, entre parênteses, o menos 12. Tá? Lembrando que esse menos de fora da equação é o menos da própria fórmula, e o menos dentro do parêntese é o do problema, tá? Que indica que o nosso objeto ele está para dentro do espelho, ou seja, a imagem a distância, no caso da imagem ou espelho, é uma distância interna ao espelho, ou seja, da parte negativa. Então, fazendo essas contas aqui, cortando aquele sinal de menos vezes o outro sinal de menos, vai dar um sinal de mais.
vou multiplicar aquele 3 pelo 12, multiplicar cruzado, vai ficar 36 dividido por 20. Chegaremos ao resultado de que a imagem tem qual tamanho? 1,8 centímetros. Tá legal? Espero que essas contas tenham sido tranquilas para vocês. Se não, repitam os passos que eu fiz aqui no vídeo devagar, pausando, parando para que vocês possam fazer as contas. E caso vocês queiram fazer as contas do item B para o espelho côncavo, basta apontar a câmera do celular para esse código QR e vocês serão direcionados para o site de onde eu tirei esse exercício. E lá tem no caso, as respostas do item D. Tá legal, gente? Espero que tenha sido proveitoso. Tudo bem? No caso, esse exercício. E estudem. Até a próxima.